Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje nós vamos estudar cálculos envolvendo a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro. Esta constante de equilíbrio é representada por Kc. Vamos que vamos! Considere a seguinte reação reversível hipotética. Aqui está a equação química desta reação reversível. Quando esta reação ocorre num balão de 2 litros e em certa temperatura T, no equilíbrio há 0,4 mol de A, 0,4 mol de B e 3,2 mols de AB. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc. Vamos lá! Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kc para esta reação reversível. No numerador, a concentração em mol da substância B por litro da mistura elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico da substância B na equação química é 2, dividida pela concentração em mol da substância A por litro da mistura, elevada a 1. O coeficiente estequiométrico da substância A na equação química é igual a 1, vezes a concentração em mol da substância B por litro da mistura, elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico da substância B na equação química é igual a 1. Essas concentrações em mol por litro devem estar no equilíbrio, e o enunciado forneceu a quantidade de matéria ou número de mol de cada participante da reação reversível no equilíbrio. Isso é importante, esses dados já estão no equilíbrio. Para se determinar essas concentrações em mol por litro no equilíbrio, basta dividir cada uma dessas quantidades de matéria pelo volume da mistura gasosa. O volume da mistura gasosa é igual ao volume do recipiente onde está ocorrendo a reação química. Aqui eu calculei a concentração em mol por litro da substância B. Eu dividi 3,2 mols da substância B pelo volume da mistura gasosa, que é igual a 2 litros. O resultado é igual a 1,6 mol da substância B por litro da mistura. Aqui está o cálculo da concentração em mol por litro da substância A. Eu dividi 0,4 mol pelo volume da mistura gasosa. O resultado é 0,2 mol da substância A por litro da mistura. E por fim eu calculei a concentração da substância B. 0,4 mol da substância B dividido por 2, que é o volume da mistura. O resultado é 0,2 mol da substância B por litro da mistura. Estas concentrações estão no equilíbrio, então basta substituir esses valores na expressão do Kc. 1,6 ao quadrado dividido por 0,2 vezes 0,2. O resultado desse cálculo é 64. A constante de equilíbrio não tem unidade. Considere a reação reversível genérica a seguir. Aqui está a equação química desta reação reversível. A sua constante de equilíbrio, Kc, é igual a 32 na temperatura T. Em qual dos recipientes apresentados no quadro abaixo o sistema está em equilíbrio nesta temperatura? O enunciado forneceu uma tabela contendo as concentrações em mol por litro das substâncias X2, Y2 e XY em cada um desses recipientes e pede para se determinar em que recipiente a reação está em equilíbrio. Para resolver esse problema, a primeira coisa a fazer é determinar a expressão da constante de equilíbrio Kc. E aqui está, Kc igual a concentração em mol da substância XY por litro da solução elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico da substância XY é igual a 2 na equação química, dividida pela concentração em mol da substância X2 por litro da solução elevada a 1. 1 é o coeficiente estequiométrico da substância X2 na equação química, vezes a concentração em mol da substância Y2 por litro da solução elevada a 1. 1 é o coeficiente estequiométrico da substância Y2
na equação química. Agora, para cada recipiente, a gente tem que substituir os valores das concentrações em mol por litro das substâncias participantes da reação reversível, de forma a verificar em qual deles a reação está em equilíbrio. Se o resultado dessa substituição der igual a 32, a reação química no recipiente correspondente está em equilíbrio. Então vamos lá. Para o recipiente 1, eu substituí os valores dessas concentrações. 6 mols de XY por litro de solução elevados ao quadrado, divididos por 2 mols de X2 por litro de solução elevados a 1, vezes 2 mols de Y2 por litro de solução elevados a 1. Resolvendo essa divisão, o resultado é igual a 9. 9 é diferente de 32. Portanto, a reação química no recipiente 1 não está em equilíbrio. Fiz a mesma coisa para o recipiente 2. Substituí os valores de concentração em mol por litro de cada substância e o resultado foi igual a 10,7. Esse valor também é diferente do Kc, que é igual a 32. Logo, a reação química no recipiente 2 também não está em equilíbrio. Quando eu substituí na expressão do Kc as concentrações em mol por litro das substâncias presentes no recipiente 3, o resultado deu exatamente igual a 32. Isso significa que no recipiente 3 a reação química está em equilíbrio. No recipiente fechado foram colocados 0,8 mol de dióxido de enxofre por litro de solução e 0,8 mol de gás oxigênio por litro de solução, em certa temperatura T, que reagiram segundo a reação reversível. Aqui está a equação química balanceada para a reação reversível considerada. Ao atingir o equilíbrio, verificou-se que havia 0,6 mol de trióxido de enxofre por litro de solução no recipiente. Determine o valor de Kc para esta reação na temperatura considerada. A gente observa que foram fornecidas as concentrações em mol por litro do dióxido de enxofre, do gás oxigênio e do trióxido de enxofre. Só que há um pequeno detalhe neste problema. A única concentração em mol por litro que está no equilíbrio é a do trióxido de enxofre. As concentrações em mol por litro do dióxido de enxofre e do gás oxigênio são concentrações iniciais. Logo, para se calcular o valor da constante de equilíbrio, eu não posso utilizar estas concentrações iniciais. Para estas substâncias, o dióxido de enxofre e o gás oxigênio, eu tenho que determinar as suas concentrações em mol por litro no equilíbrio. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kc para esta reação reversível. Os valores de concentração em mol por litro devem estar no equilíbrio. E para fazer esta determinação, eu monto este quadro. Na primeira coluna eu coloco início, variação e equilíbrio. Nesta coluna eu coloco os dados da substância dióxido de enxofre. Nesta coluna eu coloco os dados da substância gás oxigênio. E na última coluna eu coloco os dados da substância trióxido de enxofre. No início da reação química só havia SO2 e O2. E aqui estão as concentrações em mol por litro de cada uma dessas substâncias. 0,8 mol de SO2 por litro de solução e 0,8 mol de O2 por litro de solução. A concentração do trióxido de enxofre é igual a zero no início da reação reversível. A gente sabe que as concentrações das substâncias que estão na esquerda da equação química reversível diminuem com o tempo, e a concentração da substância que está à direita da equação química aumenta com o tempo. Isso significa que o dióxido de enxofre e o gás oxigênio sofrem perda de concentração. E o gás trióxido de enxofre sofre um aumento de concentração. Essas variações de concentração são diretamente proporcionais aos coeficientes estequiométricos das substâncias na equação química balanceada. Então, eu coloquei aqui a proporção. 2 mols de dióxido de enxofre reagem com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de trióxido de enxofre. Para a substância à esquerda dessa equação química, que tem um coeficiente estequiométrico igual a 1,
eu coloco uma perda de X mol por litro. Para outra substância que também está na esquerda da equação química, que tem o coeficiente estequiométrico igual a 2, eu coloco uma perda de 2x mols por litro. O sinal negativo indica perda de concentração. Isso significa que a concentração do dióxido de enxofre diminui 2 vezes mais do que a concentração do gás oxigênio. A proporção é 2:1. No caso do trióxido de enxofre, eu coloco um aumento na concentração de 2x mols por litro, pois o coeficiente estequiométrico do trióxido de enxofre é igual a 2. O sinal de mais indica um ganho de concentração. Para determinar as concentrações no equilíbrio, basta somar os valores da primeira linha com os da segunda linha. Então aqui está, 0,8 mais menos 2x é igual a 0,8 menos 2x. 0,8 mais menos x é igual a 0,8 menos x. E 0 mais 2x é igual a 2x. O objetivo agora é determinar o valor de x. E eu sei que 2x é igual a 0,6 mol de trióxido de enxofre por litro de solução. Esta concentração está no equilíbrio. Então, 2x é igual a 0,6. Logo, x é 0,6 dividido por 2. O resultado para x é 0,3 mol por litro. Agora eu vou substituir o valor de x aqui e aqui para obter as concentrações do SO2 e do O2 no equilíbrio. Então vamos lá, 0,8 menos 2 vezes 0,3. 0,3 é o valor do x. O resultado é 0,2 mol de dióxido de enxofre por litro de solução. Agora a concentração do gás oxigênio. 0,8 menos 0,3 é igual a 0,5 mol de gás oxigênio por litro de solução. A concentração do trióxido de enxofre no equilíbrio eu já tenho. É igual a 0,6 mol de trióxido de enxofre por litro de solução. É igual a 2 vezes 0,3. Substituindo estas concentrações na expressão do Kc, a gente obtém o seguinte: 0,6 elevado ao quadrado, 0,6 mol por litro é a concentração do trióxido de enxofre, dividido por 0,2 elevado ao quadrado, 0,2 mol por litro é a concentração do dióxido de enxofre, vezes 0,5. 0,5 mol por litro é a concentração do gás oxigênio. Todas essas concentrações estão no equilíbrio. Resolvendo essa divisão, Kc igual a 18. Esse vídeo merece um like bem bonitinho, não merece? Então vai lá, não se esqueça de deixar aquele seu like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado por você ter assistido essa videoaula até o final. Foi uma honra ter a sua companhia. Já estou indo. Tchau, tchau. Fui!